igreja peregrina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Cecília se dedicou a vida para buscar verdadeiramente a Deus. Lá no século III, na qual encontramos o seu nome na oração eucarística número 1, no cânon romano, por Santo Ambrósio. Na oração eucarística das grandes solenidades, o cânon romano, Cecília, Luzia, as Virgens Mártires, é uma das 7 virgens mártires que encontramos no cânon romano. E no século IV já foi erguida uma basílica em Roma de Santa Cecília. E Santa Cecília, devido seu exemplo de buscar verdadeiramente a Deus, é a padroeira de quem canta. Como comenta Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes. Cantai, louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, salmodiai com o Espírito e salmodiai com a mente. Que a exemplo de Santa Cecília, todos nós dediquemos a nossa vida a buscar verdadeiramente a Deus, o amor ao próximo e a viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem rico partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes, e o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e que colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar,
eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-os àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, no Evangelho de hoje, segundo São Lucas, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. O que é uma parábola, gente boa? Bem sabemos que uma parábola é uma comparação para que compreendamos o reino de Deus. E hoje, gente boa, Jesus faz uma comparação de um homem que iria viajar a fim de ser coroado rei e deixou as suas moedas com os empregados, para que eles cuidassem das moedas, para que as moedas rendessem mais. Deu 100 ao primeiro, e esse primeiro trabalhou com as 100 moedas e rendeu. E também ao segundo, deu 100, e ele trabalhou e as moedas renderam. E ao terceiro, ele não trabalhou, ele guardou a moeda no lenço. O que são as moedas? As moedas são os talentos, os dons. Como nós vimos, gente boa, domingo, no Evangelho segundo Mateus, que Jesus contava a parábola do homem que iria viajar para o estrangeiro e deixou os seus talentos com os empregados. E também foram 3. Ao primeiro deu 5, ao segundo deu 2 e ao terceiro deu 1. E a mesma realidade de hoje do homem que iria viajar a fim de ser coroado rei e deixou as moedas com os empregados. O primeiro e o segundo trabalhou com as moedas e lucrou, mas o terceiro não trabalhou. E domingo, na versão segundo Mateus, que no capítulo 25, um capítulo de parábolas, na qual domingo foi sobre o homem que iria viajar para o estrangeiro e deixou os talentos com os empregados, 3 pessoas, e o terceiro não trabalhou. E hoje, na versão lucana, nesta quarta-feira, a mesma realidade das moedas. O primeiro e o segundo trabalhou com as moedas para que as moedas rendessem, mas o terceiro não trabalhou, não perseverou. Gente boa, o homem partiu para um país distante a fim de ser coroado rei. Antes de sua partida, ele confiou a cada um de seus empregados uma quantidade de dinheiro e lhes pediu que negociassem até o seu retorno. E o primeiro e o segundo obteve lucro, trabalhou. Mas o terceiro decidiu guardar o dinheiro sem utilizá-lo, como está na literatura do Evangelho, guardou no lenço. Essa parábola de hoje, desta quarta-feira, nos leva a refletir sobre como usamos os nossos dons e talentos que Deus nos concedeu. Deus concede dons, talentos a cada ser humano. Será que nós estamos usando os nossos dons e os nossos talentos? Será que nós estamos usando com amor
para que renda mais dons e talentos, para que sustenta a vida das outras pessoas? Que bem sabemos, gente boa, que cada um de nós recebemos dons e talentos diferentes, mas temos que trabalhar com os nossos dons e talentos. Como no domingo, na versão segundo Mateus, na versão de Mateus, e hoje na versão lucana, hoje é o dinheiro. O terceiro guardou o dinheiro no lenço e não trabalhou. E no domingo, na versão segundo Mateus, o terceiro empregado enterrou os talentos. É quem não usa os talentos que Deus concede, quem se fecha em si mesmo. Como nós vemos em nosso cotidiano, tantas pessoas com os dons e talentos pelo mundo afora e não utiliza os talentos, deixa-se acabar pelo alcoolismo, pelas drogas, se fecha em si mesmo. Como é triste! É essa realidade, gente boa, que vemos na parábola de hoje, da versão lucana, do terceiro empregado que recebeu as 100 moedas e guardou no lenço. E a mesma lógica de domingo, do terceiro empregado que recebeu 1 talento e enterrou. Bem sabemos como Jesus concluía o evangelho de domingo e conclui-se no evangelho de hoje, desta quarta-feira, na versão lucana. Quem tem será dado ainda mais, mas aquele que não tem, até mesmo que pensa em ter, será tirado. Temos que entender essa realidade. É que quem persevera, quem usa os talentos, vai ter mais talentos, vai ter mais dons e vai receber muitas coisas em abundâncias. Mas quem não trabalha com os talentos, não persevera para ter mais talentos, não vai ter talentos nenhum. Vai se fechar em si mesmo. É o que nós vemos pelo mundo afora. Tanta gente com dons que se deixa, que enterra todos os dons e se acaba tudo no alcoolismo e nas drogas. Que essas pessoas se convertam e usem os talentos e os dons. Como hoje, o homem foi coroado rei e voltou. E lá o homem voltou e o primeiro empregado trabalhou com o dinheiro que havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais, porque ele trabalhou com os dons e talentos. Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. E vemos também que temos que ser fiéis, viver a justiça, saber ser fiel em coisas pequenas, organizar coisas pequenas. Que quem é fiel em pequenas coisas é fiel em grandes coisas. Como na lógica política, uma pessoa que sabe administrar um pequeno município corretamente vai saber administrar um grande país corretamente. É o que Jesus está nos orientando no Evangelho, como tanto de domingo na parábola de Mateus e hoje na versão lucana, nesta outra parábola da versão lucanas, da versão do Evangelho segundo Lucas, da versão lucana. Quem é fiel em pequenas recebe o governo de 10 cidades, que ele trabalhou com as 100 moedas e recebeu 10 vezes mais. E a mesma realidade foi o segundo. Trabalhou e recebeu 5 vezes mais. Recebe também o governo de 5 cidades. O segundo, no Evangelho segundo Mateus de domingo, foi 2 talentos e lucrou mais 2 talentos. E hoje, no Evangelho segundo Lucas,
trabalhou com as 5 moedas e recebeu mais, trabalhou com as 100 moedas e recebeu mais 5. E o terceiro guardou a moeda no lenço. Como na parábola de domingo, o terceiro enterrou os dons e os talentos. Mas Jesus respondeu: todo aquele que já possui será dado ainda mais, porque persevera no que tem, e vai receber muitas graças, vai receber muitas coisas em abundâncias, porque persevera no que tem. Saibamos refletir em nossos dons e nossos talentos e usar os nossos dons e nossos talentos, que somos chamados a ser diligentes e fiéis nas tarefas que nos foram confiadas, a fim de multiplicar as graças de Deus e contribuir para a construção do reino de Deus, contribuir para o mundo melhor, com justiça, com paz e harmonia. Aqueles que são fiéis nas coisas pequenas serão recompensados com maiores responsabilidades, enquanto aqueles que não utilizam seus dons, seus talentos, terão mesmo pouco que possuem tirado deles. Porque não usam os dons e os talentos, não vai receber mais dons e talentos que não usam. Que enterrou, está enterrando os dons e talentos. Gente boa, reflitamos sobre a importância de nós estarmos trabalhando com nossos dons e nossos talentos. Tenhamos fé, força e coragem, andemos de cabeça erguida, progredindo sempre mais e mais a Deus, trabalhando com os dons e talentos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos estejam na vossa proteção, andando de cabeça erguida, trabalhando com os dons e talentos, e sendo fiéis em todas as coisas, vivendo a justiça, se configurando em Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Usemos os nossos dons e talentos. Sejamos fiéis em todas as coisas,
estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus, se configurando sempre mais em Cristo Senhor, usando os dons e talentos.